Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, esteja por todos nós. Nós vamos falar o tema hoje, o confronto entre o bem e o mal, que é um estudo da última citação de Jesus no Sermão da Montanha, onde ele fala, onde Mateus narra. Eu vou procurar ler para preservar as palavras de Mateus. Aprendeste o que foi dito: amarás o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que se chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procede assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os gentios? Não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos que a vossa justiça não for abundante, que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Muito bem. Nós vemos aí Jesus fazendo uma citação para amar os nossos inimigos. Precisamente nos tempos de hoje, é um dos ensinamentos mais difíceis que Jesus deixou para nós. Pela dificuldade, pela forma como se avolumou em nossas vidas, em nossa caminhada evolutiva, o número de inimigos que deixamos para trás. O número de criaturas, de espíritos que têm para conosco débitos, assim como nós temos para com outros, ou com os mesmos. Então, nós vamos ver que uma lição muito difícil é essa de Jesus, porquanto a capacidade de perdoar os inimigos, ela consiste num crescimento de valores interiores das quais ainda nós não disponibilizamos. Né? Então nós vamos ver que essa lição de Jesus, ela é muito forte, muito poderosa para nós. O filósofo Nietzsche, ele dizia o seguinte, que essa lição de Jesus era que Jesus era um sonhador utópico. Essa lição dele era uma verdadeira utopia para Nietzsche, porque ele considerava o seguinte, que essa ética moral formulada por Jesus estava mais para as criaturas que fossem fracas e covardes. Porquanto, no entender dele, e de muitas criaturas na história da humanidade, no entender deles, essa resolução entre os inimigos teria que ser de uma outra forma, mais ostensiva, mais enérgica. Né? E Jesus não. Jesus, ele coloca numa condição, como nós vimos aqui, e nós podemos fazer essa reflexão, que como é muito fácil viver entre os bons, como é muito fácil vivermos entre as pessoas que queremos bem. Isso é muito fácil.
né? O difícil é nos defrontarmos com aquelas criaturas com que nos fizeram mal, com que nos insultaram, com que nos injuriaram, com que nos prejudicaram. Essa criatura é difícil a convivência. Mas por que é tão grandiosa essa lição de Jesus? Por que devemos, então, sobre a ética moral de Jesus, por que devemos amar esses inimigos? Quando nós começamos a compreender a lei do progresso que nos oferece a doutrina espírita e a própria experiência da vida com que nós contrastamos do processo de evolução do homem, nós vamos enxergar o quê? Que todos nós estamos em níveis totalmente distintos, cada um com a sua capacidade de entendimento, cada um com a sua inteligência, cada um com a sua sabedoria, com o seu discernimento, cada um com a sua forma de aplicação dos valores éticos morais sustentados pelo amor que Jesus nos ofereceu. Então, quando nós imaginamos essa lição de Jesus, nós achamos e a tornamos tão difícil porque nós ainda não disponibilizamos dessa capacidade de amar, dessa capacidade de compreender o nosso semelhante na sua inferioridade, na sua condição ainda de espírito em caminhada evolutiva inferior a nós. Ou nós nos colocamos demasiadamente acima daquilo que ela nos apresenta, ou nos representa a nós. Então, ou nós nos sentimos muito melhores do que eles, traduzindo, né? Ou nós nos sentimos muito melhores do que eles, ou nós ainda não temos essa capacidade absoluta de amar, como Jesus se referia, né? Então, essa lição primorosa de Jesus, ela consiste, né, em, primeiro, a gente ter a capacidade de perdoar aquilo que aquele espírito inferior, aquela criatura inferior, que está em patamar, em estágio inferior no progresso da evolução, nos fez, né? E é basicamente isso. É necessário que a gente compreenda que essa disponibilidade de perdão é uma capacidade altruísta tão grande, sustentada pelo amor, que Jesus nos ofereceu, porquanto nós ainda não temos o entendimento e a aceitação daquele que nos fez o mal. Porque quem necessita do perdão é exatamente aquele que ofendeu. E muitas vezes nós pela nossa capacidade de achar que nós estamos acima e somos merecedores de muito, nós achamos que a criatura que nos ofendeu é que tem que se redimir a nós. E é exatamente o contrário. É por isso que é difícil essa lição de Jesus. É difícil porque esse conteúdo de perdoar, nós temos que ter um desprendimento muito grande, um desprendimento interior muito grande, para aceitar que aquela criatura que nos feriu é digna e capaz de receber, de aceitar, ou nós temos que ser melhores para oferecer essa capacidade de perdão. Aí não importa a caminhada, porque nós não vamos discutir a questão do perdão, porque ela é uma outra questão à parte, mas basta a gente entender que o ato de perdoar é essa capacidade altruísta que nós adquirimos com o amor. Porque somente quem ama é capaz de perdoar. Não há outro meio, não há outro caminho. Então, como uma coisa decorre da outra, e o inimigo, para nós amarmos o inimigo, precisamos, antes de tudo, perdoá-lo, de um verdadeiro esquecimento, um verdadeiro desprendimento do sofrimento que tivemos em relação àquilo que ele nos fez, né? Então a lição se torna cada vez mais difícil. Por isso que essa lição de Jesus,
ela é primorosa nessas pilastras do Evangelho, né? Procurarmos entendermos e termos a capacidade de compreender como é a convivência do bem com o mal, porque é exatamente isso, que é esse confronto. É esse confronto que nos oferece uma diferença, uma divergência de atitudes. Aquele que realmente está com um bem intrínseco em si, tem esse desprendimento, consegue enxergar essa escala progressiva, né, da evolução, consegue enxergar e consegue ter esse desprendimento. Se não ainda estamos no ponto de perdoar, mas pelo menos de aceitar e de não revidar aquilo que recebemos. Então, essa capacidade que a gente precisa ter de compreender esse confronto, essa convivência entre o bem e o mal. Allan Kardec, na parte terceira do Livro dos Espíritos, a parte terceira que estuda as leis morais, especificamente no capítulo 1, que trata da lei natural ou divina, ele pergunta ao Espírito de Verdade, na questão 630, no que consiste o bem e o mal. E o Espírito de Verdade responde que o bem é tudo aquilo que está em conformidade com a lei de Deus. E o mal é tudo aquilo que se opõe a ela. Então a gente começa a observar o quê? Que aquele que vive no bem está em conformidade com a lei de Deus. E qual é essa lei divina? Né? Qual é essa lei a que se refere o Espírito de Verdade? Mais adiante, noutra questão, ele vai falar que essa lei divina está escrita na nossa consciência. A nossa consciência, a nossa capacidade, são os atributos que nós acumulamos no nosso patrimônio moral, que nos dá a condição de avaliarmos, de termos atitudes plenas no bem, em conformidade com essa lei, com aquilo que nós temos discernimento moral do que é o bem, do que é o mal. Então, quando o Espírito de Verdade esclarece o que é o bem e o que é o mal, nós já podemos buscar em nós, né, numa reflexão sobre o quanto nós caminhamos nessa lei de Deus, o quanto caminhamos nessa lei divina que está na nossa consciência, ou o quanto que nós caminhamos em sabedoria, em discernimento, para ter a capacidade de reflexiva em relação ao mal que nos fazem. Então, essa é um dos pontos. Na questão 634, o Allan Kardec pergunta se o mal está na natureza da criatura em si. Ele, quando ele fala da natureza da criatura, é o mal moral, tá? Não é o mal que nos acomete, de alguma outra forma, mas o mal moral, que é esse mal que a gente convive na sociedade. E ele pergunta, na continuidade, por que Deus não houve de idealizar ou de criar as criaturas de uma natureza mais amena para que pudessem se compatibilizar. E é exatamente quando ele dá o retorno do entendimento da lei do progresso que nós falamos, que o Espírito de Verdade responde que na natureza tudo está exatamente no seu devido lugar, de acordo com a lei do progresso. Ou seja, aquele inferior que está lá, ele está exatamente lá na sua condição de inferior. Mas o fato de estar junto o bem com o mal não quer dizer que eles estão na natureza das coisas no mesmo estágio. Pelo contrário, adiante ele interfere na questão 655, dizendo que exatamente essa condição de convivência entre o bem e o mal
é que vai dar condição de aquilatação, da medição daquilo que nós avançamos no bem. Ou seja, nós vivemos um momento na nossa sociedade que nós não relevamos absolutamente nada. Estamos permitindo que o ódio prospere em cima das ações do coletivo, da sociedade, de tudo aquilo que permeia o nosso mundo. Nós estamos vendo aí, por uma questão de um processo eleitoral, quantas criaturas, eu não vou nem falar de amigos que se desfizeram, mas de famílias que se desintegraram, por conta de divergência de opiniões. E acabamos de ver que a lei do progresso exatamente nos coloca o confronto nessa divergência por conta daquilo da opinião que temos, do processo de evolução que acrescentamos, ou daquilo que nós entendemos. Não somos iguais, as pessoas pensam diferentes. E a intolerância chegou a ponto de que não aceitar aquilo que o outro deseja. A sociedade atual, ela é incapaz de enxergar que a opinião pode divergir, mas no final, o consenso, todos temos que trabalhar junto para que o bem prospere. Ela não consegue entender isso. Ela prefere disseminar o ódio, que é o mal, sem perceber, né? Criando novos inimigos de pessoas próximas, sendo que a lei do progresso nos demonstra o quê? Como conclui na questão 635 do Livro dos Espíritos, que aqueles que estão no nosso caminho em processo inferior terão que caminhar conosco para alcançarmos juntos o progresso moral. Então a gente vê que não adianta a gente formar essas divergências, né, e disseminar ódio por essas não coincidências de opiniões ou opiniões diferentes, por conta que um dia todos nós teremos a mesma opinião. Um dia todos nós alcançaremos o mesmo progresso de entendimento, sempre voltado para o bem. Então, o confronto entre o bem e o mal é exatamente isso, é essa dificuldade em que ela se apresenta. Mas a gente não pode, de maneira nenhuma, permitir em nossas vidas que atitudes pontuais, situações pontuais em nossas vidas, em nossa caminhada evolutiva, na sociedade que a gente vive, na família, no ambiente que nós nos encontramos, a gente não pode nunca permitir que essas situações preponderem sobre aquilo que a gente aspira de melhor para o nosso interior, para o nosso bem moral. Então, e não podemos acreditar que há uma força preponderante, maior ou menor, né, se confrontando. Nós temos que sempre enxergar isso como valor de aquilatação para o nosso crescimento. Valor que vai nos medir. Então, aquele mal que está em nosso caminho, ele não está por acaso. Ele está para nos medir, para avaliar a nossa capacidade evolutiva do bem. E quando nós, por alguma interferência, e acharmos que, de alguma forma, em nosso interior, na nossa opinião, acreditar que o bem está se falecendo, nós temos que recuar imediatamente e começar a enxergar no mundo situações em que, embora pareça que o mal esteja preponderando, há sempre o antídoto do bem para corrigir. Então, eu diria a vocês que para cada pessoa
que ainda acha que o mal está preponderando, que ainda acha que o mal está em crescimento e o bem em desuso, há no mínimo 100 casais planejando o nascimento do filho. O que tem a ver? Se alguém acha que o mal está preponderando, há outros 100 casais que estão planejando uma atitude pontual de amor. A cada pessoa no mundo que é corrupta, existe no mínimo, a cada pessoa corrupta, existe no mínimo 8.000 pessoas de boa vontade prontas para se doarem. Doar sangue, doar órgão, doar amor, doar fraternidade. Para cada homem no mundo que pensa em construir muros para dividir os seus países, separando-se do resto da humanidade por um processo seletivo que ele acha que é do bem, existem mais de 200.000 pessoas querendo se interagir, querendo compartilhar, querendo servir. A cada cientista no mundo que debruça-se sobre um processo da descoberta de uma nova arma, existem milhares de mães fazendo bolo de chocolate para os seus filhos. Uma verdadeira prova de amor. Certa vez perguntado como seria a arma de uma disputa, de uma terceira guerra mundial, Albert Einstein respondeu: de uma terceira guerra não serei capaz de dizer, mas de uma quarta guerra será com paus e pedras. Capciosa resposta? Vamos na doutrina espírita buscar escala progressiva dos espíritos, escala progressiva dos planetas, das moradas. Aqueles que não se compatibilizarem com um bem em crescimento naquela morada serão banidos para um planeta primitivo. Pedras e paus. Não bastará a inteligência dele, porque ele lá não poderá construir de imediato uma arma para destruir as criaturas. A guerra será confrontada com pedras e paus. Então, Albert Einstein, naquela época, já fazia uma conotação espírita, uma resposta brilhante. Se buscarmos no Google, na internet, a palavra amor, ela supera em muitos resultados da palavra ódio. E a palavra paz, ela supera em muito o resultado da palavra guerra. Se buscarmos na internet, no Google, e pesquisarmos lá a palavra bem e mal, nós vamos ver que a palavra mal, ela tem muito mais resultados que a palavra bem. Mas não se assustem, porque ali, a grande maioria daqueles resultados trata o mal, como também as enfermidades que se interpõem contra nós no resultado de uma lei de causa e efeito.
Então eles consideram mal aquela enfermidade. Então esse número de resultados que apresenta ali se incidem mais do mal físico do que o mal moral. Então, nós temos muitas razões para acreditarmos no bem. Não podemos desanimar do bem. Temos que lutar, perseverar pelo bem. Fazê-lo prosperar intimamente, em nós, não nos outros, em nós, no nosso interior. Fazendo ele crescer, vibrando intensamente com ele, para que ele prospere também aos outros. Para que os outros nos enxerguem como exemplo. E a gente possa realmente e definitivamente instalar o bem na nossa morada. É isso. Nós temos todos os caminhos, todos os roteiros traçados por Jesus para o nosso progresso, para a nossa capacidade moral evolutiva. Basta a gente querer, basta a gente saber distinguir qual a referência melhor que incide e que busca dentro do nosso interior para nós lançarmos no universo. Se ela não for uma boa referência, paramos, voltamos a repensar, voltamos a reflexionar sobre isso, a fim de que a gente possa gradativamente consolidar o amor em nós. E aí o bem prosperará. Muita paz.